Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos, a você meu irmão, a você minha irmã, a você meu amigo que está inscrito neste canal. Hoje é sábado, 17 de abril de 2020 e eu queria aqui compartilhar um texto, irmãos, na palavra de Deus para o seu coração. Palavra esta que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, eu queria compartilhar com você somente a parte C desta palavra, quando nos diz da seguinte maneira: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Que palavra maravilhosa, irmãos! O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Eu gosto de outra tradução bíblica que nos diz que a ciência incha, a ciência destrói, mas o amor edifica. Coisa linda, não, meus irmãos? Quando Paulo aqui está falando verdadeiramente da ciência, da ciência. E quando eu venho assim, irmãos, falar da ciência, nós sabemos que a ciência, muitas das vezes, ela discorda plenamente, da origem do ser humano, da origem da criação da terra. A ciência, irmãos, ela muitas das vezes, ela tenta se agarrar, ela tenta se apegar na sua própria sabedoria. Mas Paulo diz que a ciência, a sabedoria do homem é loucura diante dos olhos do Senhor. Então a verdadeira sabedoria, irmãos, é nós confiarmos na palavra de Deus. A verdadeira sabedoria é nós temer ao Senhor, é nós temermos ao Senhor, é nós amar ao Senhor. Porque na verdade, irmãos, a ciência ela destrói, mas o amor edifica. O amor, irmãos, o amor é algo que edifica, o amor é algo tão maravilhoso que a própria palavra de Deus vai dizer que o amor, irmãos, vai cessar os dons de língua, cessarão todos os dons de profecia, Se eu tivesse o dom, de distribuir meu dinheiro para os pobres, se eu não tivesse amor, nada seria. Então o amor é muito importante para a nossa vida, irmão. O amor é algo muito importante. Mas eu queria aqui falar, irmãos, a respeito de outra linha de pensamento, quando Paulo aqui está dizendo que o saber, a ciência ela destrói, mas o amor edifica, O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Uma das coisas, irmãos, que eu estava pensando sobre a ciência é que a ciência ela diz que para a sobrevivência do ser humano, para a sobrevivência humana, é necessário 4 elementos para a sobrevivência humana. E são esses elementos, irmãos, que a ciência ela diz que para manter o corpo físico, que para manter a vida humana na terra é necessário 4 elementos, que são alimento, água, ar, e luz. Esses elementos, irmãos, a ciência diz que é para manter a vida humana. E analisando, irmãos, o que essa ciência diz, o que a ciência diz, analisando de acordo com a Bíblia Sagrada, eu consigo examinar, irmãos, eu consigo achar que, na verdade, é certo que a ciência está falando que nós precisamos de alimento, de água, de luz e de ar. Ela está certa disso. Ela está completamente certa, porque, irmãos, quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo que para minha sobrevivência eu preciso de alimento. Mas que alimento é este, pastor? Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, quando o Senhor diz ali
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta mesma palavra está sendo repetida no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus capítulo 4, versículo de número 3 e 4, quando fala da tentação do Senhor Jesus, irmãos. E Jesus estava com fome e chegou o tentador para tentar o Senhor, querendo simplesmente que ele pegasse aquelas pedras e com o seu poder transformasse em pão. Então Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor Deus. Então, irmãos, eu chego aqui numa conclusão que a ciência está certa quando ela diz que nós precisamos de alimento para se manter. E para mim se manter, eu preciso do alimento espiritual, eu preciso da palavra de Deus, que também é a minha fonte de energia. A ciência diz, irmão, que nós precisamos também de água para beber, E quando ela diz que precisamos de água para beber, ela também está certa. Porque eu encontro na Bíblia Sagrada, irmão, uma palavra que eu não vou esquecer nunca, quando Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmãos, a ciência está certa quando ela diz que nós precisamos de água. E eu preciso do Senhor, porque Ele é a minha fonte, Ele é a minha água, Quando nós vemos ali em João capítulo 4, aquela linda passagem da mulher samaritana, que vai ali aproximadamente meio-dia em ponto, tirar água daquele poço. E diz a palavra que Jesus já estava ali sentado, naquele poço, ao qual Jacó tinha feito, ao qual Jacó tinha deixado por herança, para José e para seu remanescente. E você veja que aquela samaritana vem tirar água, e Jesus pede água àquela mulher samaritana, e diz a palavra que quando Jesus pede água, ela logo replica, como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Tu não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Jesus disse: mulher, se tu conhecesse quem eu sou e quem é que está te pedindo água, tu me pediria água e eu te daria água viva. Então, irmão, Jesus é aquele que nos dá água viva. João capítulo 7, a partir do versículo 37, a palavra do Senhor vai nos dizer ali que Jesus disse que aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior fluirão, jorrarão água viva. Ainda no livro de Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a noiva diga, venha. Aquele que ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Então, irmãos, a ciência está completamente certa quando ela diz que para a nossa sobrevivência humana é necessário que haja água. É necessário que haja água. Então, Jesus, Ele é esta água. A ciência ainda nos diz, irmãos, que para a sobrevivência humana é necessário que haja luz, E a ciência também não está errada, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo em João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus fala uma linda palavra, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em treva. Jesus é a luz, meu irmão, meu amigo. Jesus é a luz, aleluia, louvado seja Deus. Você lembra, irmão, quando Paulo e Silas estavam presos? A Bíblia diz, irmão, que o carcereiro ele pediu uma luz. O carcereiro estava desesperado porque os presos haviam fugido. Ele todo trêmulo, ele pediu uma luz. Então aquela luz foi a luz que deu vida àquele carcereiro que queria se matar. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas, irmão, que já pensou em desistir da sua vida. Pessoas que muitas das vezes pensou em parar,
eu quero te dizer que para a tua sobrevivência você precisa de luz. A ciência diz que nós precisamos de luz, mas que luz é esta? Entenda comigo, Jesus é a luz. O salmista Davi diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então o Senhor, Ele é a luz. A ciência também vai nos dizer, irmão, que nós precisamos de fôlego, de ar. Para a sobrevivência humana é necessário que haja ar, é necessário que haja fôlego. E isto é verdade, pois quando Deus criou o homem do pó da terra, meus irmãos, em Gênesis, diz a palavra que Deus soprou nos seus no seu nariz, o fôlego de vida. Então, o nosso fôlego, a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso fôlego, Ele é a nossa força, Ele é o ar que respiramos. Paulo vai dizer isso, irmão, que é por Ele que nós movemos, que nós caminhamos, que nós respiramos, é por Ele. Então Deus, irmão, é o autor do nosso fôlego. Então esse é mais um vídeo. Que Deus venha te abençoar poderosamente neste dia chamado hoje, irmãos, e fique na doce paz do Senhor Jesus. E não se esqueça que a ciência incha, mas o amor edifica. Que Deus te abençoe em nome do Senhor.